Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião para continuar compartilhando durante este dia, nesta tarde, as bênçãos de Deus. E assim, ver o que está acontecendo no programa divino neste tempo final, para o qual quero ler em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11, onde nos disse da seguinte maneira, e quero ler: E vi descer do céu outro anjo forte, vestido de uma nuvem, com o arco-íris sobre a sua cabeça, e seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Tinha em sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, 7 trovões emitiram suas vozes. Quando 7 trovões emitiram suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. E o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou os céus e as coisas que estão nele, e a terra e as coisas que estão nela, e o mar e as coisas que estão nele, que o tempo não seria mais. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, o mistério de Deus se consumará, como anunciou aos seus servos os profetas. Como ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi do céu falou outra vez comigo e disse: vem e toma o livrinho que está aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho, e ele me disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e era doce em minha boca como o mel, mas quando comi, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse: importa que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é o anjo forte no tempo do fim. Podem tomar assento, tenham a bondade. O anjo forte no tempo do fim. Este anjo forte é nosso Senhor Jesus Cristo, vindo no último dia, no tempo do fim, do qual o reverendo William Branham foi seu precursor, e ao qual lhe foi comissionado dar a conhecer a forma em que este anjo forte que desce do céu viria manifestado, e o ministério que ele teria
neste tempo final, no meio da igreja de Jesus Cristo e em seguida no meio do povo hebreu. E disse o precursor da segunda vinda de Cristo, falando deste anjo forte, na página 57 do livro Os Selos em espanhol. E vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem e o arco celeste sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que esta pessoa é Cristo, porque até no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. Ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando. E seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Recordam o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro. E ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora, podemos ver aqui que este anjo forte que desce do céu vestido de uma nuvem vem como o mensageiro a Israel, porque é o mensageiro a Israel, porque este é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que vem no último dia, no tempo final, para ter seu ministério a favor do povo hebreu como o mensageiro ao povo hebreu, o qual converterá o povo hebreu a Cristo. E também vem por sua igreja gentia, ou seja, que vem para dois povos. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que é um povo celestial, e o povo hebreu, que é um povo terrenal. Este anjo forte é Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, vindo no tempo do fim, estará cumprindo estes simbolismos de seu rosto como o sol, estará cumprindo todas estas coisas. Vejam vocês, vem vestido de uma nuvem, o arco-íris ao redor da sua cabeça, seus olhos como chamas de fogo, seu rosto como sol, seus pés como colunas de fogo, e em sua mão traz um livrinho aberto, que é o livro dos 7 selos. Em seguida, o entrega a um homem para que o coma e para que profetize sobre muitos povos, nações e línguas. E para profetizar sobre muitos povos, nações e línguas, esta pessoa tem que ter o Espírito de Deus nele, que é quem profetiza por meio dos seus profetas. Tem que ter o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é este anjo forte que desce do céu vestido de uma nuvem. E aqui, o anjo forte que desce do céu vestido de uma nuvem, com o arco-íris ao redor da sua cabeça, e o seu rosto como o sol, e seus olhos como chamas de fogo, o qual põe o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e traz este livrinho aberto em sua mão, e clama como quando ruge um leão, e quando clamou, 7 trovões emitiram suas vozes. Os 7 trovões são a voz de Cristo falando nesta terra. Vejam vocês que os 7 trovões emitem suas vozes quando Cristo colocou seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Porque os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, que é a voz de Cristo, a voz do anjo forte, emitem suas vozes aqui na terra. Ou seja, que Cristo, o anjo forte ao descer do céu, fala aqui na terra, primeiro à sua igreja, e depois falará ao povo hebreu.
E para conhecer estas coisas que são faladas aqui em Apocalipse capítulo 10, este anjo forte que desce do céu vestido de uma nuvem, o qual é o anjo que era diferente dos demais, que apareceu nesta nuvem, e encontramos que, vejam vocês, aqui está, vestido de uma nuvem formada pelos 7 anjos das 7 eras da igreja gentia. E ele mesmo é parte desta nuvem. Ele mesmo forma a parte da cabeleira branca do Senhor aqui, pois esta nuvem forma o rosto do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam vocês como, para o último dia, este anjo, que era diferente dos demais, vem, desce do céu, e ele se revela e se vela através de carne humana em seu anjo mensageiro, e por meio de carne humana fala a sua igreja com esta voz, clamando como quando um leão ruge, porque vem como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E quando clama, sua mensagem é esse clamor, clama como quando ruge um leão, e 7 trovões emitem suas vozes. Esta é a voz de Cristo dando sua mensagem final, a mensagem do Evangelho do Reino, representado na grande voz de trombeta ou trombeta de Deus, que também é a voz dos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10. Agora, o precursor da segunda vinda de Cristo disse que durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia, os 7 anjos mensageiros estiveram soando a trombeta, ou seja, a trombeta do Evangelho da Graça, e estiveram assim sendo chamados e juntados os escolhidos das 7 etapas da igreja gentia, e em seguida disse: eu devolverei esta trombeta. E quando nos fala dele regressar, devolver esta trombeta, vejam vocês, a voz de Cristo como uma trombeta esteve em São Paulo, e depois de São Paulo, a voz de Cristo esteve em Irineu, o segundo anjo mensageiro, para a segunda era da igreja gentia. Depois a voz de Cristo como uma trombeta esteve em Martim, o terceiro mensageiro, para a terceira era da igreja gentia. E os escolhidos desta terceira era escutaram a voz de Cristo, essa trombeta soando, o Evangelho da Graça. Em seguida, passou de Martim a Colombo, a quarta era, e da quarta era, estando em Colombo, essa trombeta passou a Lutero na quinta era, e em seguida, depois de Lutero, passou a Wesley na sexta era, e depois de Wesley passou ao reverendo William Branham, o qual veio com espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação, e por meio desse 7º anjo mensageiro se escutou a voz de Cristo, esta trombeta, no meio da igreja gentia. E agora, vejam vocês, ele disse, na mensagem A Festa das Trombetas, página 46 e 47, disse, notem agora em conclusão o mistério do 7º anjo. Estas 2 testemunhas estariam debaixo dessa trombeta, disse, desta 7ª trombeta, justo antes, a 6ª trombeta, justo antes da 7ª trombeta. Agora recordem, eles disse que eu devolveria esta trombeta. Eles disse que eu devolveria esta trombeta. Por quê? Do 7º anjo mensageiro passa
a Moisés e a Elias que vem soando a sétima trombeta de Apocalipse, capítulo 11, e versículo 15 em diante. Ele disse, o que faria ele aqui em Isaías? Ele disse que a grande trombeta tocaria. A grande trombeta, não trombetas agora, festas das trombetas. Há dois deles, Moisés e Elias, para chamar as trombetas. Mas que debaixo da grande trombeta, a vinda do Senhor para anunciar José voltando, vem. Todas as nações se reunirão em Jerusalém. Assim como quando José foi colocado como segundo no império ou reino do Egito, foi colocado pelo faraó, o qual o vestiu com vestimentas de príncipe, colocou um colar de ouro em seu pescoço e colocou seu anel na mão de José, e em seguida o colocou no segundo carro e ordenou que todo joelho se dobrasse diante de José, pois José saiu por toda a terra do Egito e todo joelho tinha que se dobrar com a vinda de José. Com a chegada de José, vejam vocês, disse, capítulo 41, versículo 40 em diante, disse, tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro em seu pescoço e o fez subir no seu segundo carro e clamavam diante dele, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José, eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Agora, vejam vocês como com José no segundo carro de Faraó, vestido de linho finíssimo e com um colar de ouro em seu pescoço, e com o anel ou selo do Faraó em sua mão, se proclamou, dobrem joelho a José. E quando José passava pelos diferentes lugares, todos tinham que dobrar seu joelho diante de José que estava vindo. E agora, vejam como isso é tipo e figura do que está prometido em Filipenses, capítulo 2, versículo 10, onde disse da seguinte maneira, vejamos, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aqui temos a promessa da vinda de Cristo para o último dia também. No capítulo 14, versículo 10 de Romanos, disse São Paulo da seguinte maneira,
disse, vamos a ver, vamos ver, Romanos capítulo 10, Romanos 14, corrijo, capítulo 14, corrijam, nos disse, verso 9 em adelante, vamos a ler, versículo 9 em diante, vamos ler, disse, porque Cristo para isto morreu e ressuscitou e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos que vivem, dos vivos. Mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também? Por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque escrito está, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará a Deus conta de si. Em Isaías capítulo 45, versículos 43, é que nos disse Deus que a ele se dobrará todo o joelho. É uma profecia para ser cumprida, disse. Capítulo 45, disse, olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Aqui, vejam vocês, para a segunda vinda de Cristo, todo joelho se dobrará diante dele. E o povo hebreu dobrará seus joelhos diante dele. Agora, encontramos que entre os gentios, à medida que foram passando as eras da igreja gentia, também todo joelho se dobrou diante do Senhor Jesus Cristo, mesmo que ele esteja do céu, fazendo intercessão por seus escolhidos, de era em era. E para o tempo final, quando Cristo termine sua obra de intercessão no céu, ele virá manifestado em toda a sua plenitude, no véu de carne, onde ele estiver operando nesse tempo final, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, onde o mistério do sétimo selo se estará abrindo e estará se manifestando. Mas para o tempo final, quando tiverem sido chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, então Cristo termina sua obra de intercessão no céu e continuará manifestando-se por meio do seu anjo mensageiro, mas já em toda a sua plenitude, realizando essa reclamação de todos os que ele redimiu com seu sangue precioso, para assim realizar a obra de reclamação, ou seja, se culminar a obra de reclamação com a igreja do Senhor Jesus Cristo e Cristo sair assim do trono de intercessão e ressuscitar os mortos em Cristo e transformar a nós, os que vivemos neste tempo final. E por isso é tão importante ver a vinda do anjo forte no tempo do fim, o qual vem conforme suas promessas. Primeiro, vejam vocês, se manifesta
no véu de carne, que ele usará em toda a sua plenitude. Se manifesta primeiro nas primícias do Espírito, ou seja, com o batismo do Espírito Santo, e opera por meio dele, e em seguida, à medida que passa o tempo, vai operando em uma forma mais ampla, até que chegue à parte culminante da manifestação de Cristo em toda a sua plenitude. E os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos, e nós, os que vivemos, sejamos transformados. Por meio do seu anjo mensageiro, estará a trombeta final, ou sétima trombeta de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, soando para o povo hebreu. E o que é a sétima trombeta? Conforme a promessa divina para a igreja do Senhor Jesus Cristo, vejamos o que será a sétima trombeta, soando no último dia. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo na página 35 da mensagem Cisternas Rompidas. Disse assim: porque a trombeta, vamos ver, só recordem que só são umas poucas horas de sono, ou seja, de descanso no paraíso, porque os santos não morrem, mas que dormem e estão dormindo, ou seja, seus corpos desta dimensão morreram. O que é dormir para os filhos de Deus? Recordam, quando Lázaro morreu, Jesus disse que Lázaro dormia. E eles criam que era que estava dormindo literalmente e não morto. Mas Jesus falou claramente, porque eles diziam, se dorme, está bem. Mas Jesus então disse, Lázaro, nosso amigo, morreu. Então compreenderam que esse dormir do qual Cristo falava era a morte física. E a morte física para um filho de Deus é diante de Deus dormir, porque em seguida despertará em um novo corpo eterno e glorioso no último dia. E agora, para os que dormiram neste tempo final, somente será umas poucas horas de sono para os que dormiram durante a sétima era da igreja gentia, e alguns dos nossos que dormiram não chegarão a muito tempo dormindo, porque em breve os mortos em Cristo despertarão, ou seja, ressuscitarão em corpos eternos. Por isso disse, só recordem que são umas poucas horas de sono e descanso até que nos encontremos. Recordem que aqueles que ficam vivos não atrapalharão os que dormem, porque a trombeta de Deus, esta última trombeta, a sexta já soou. E essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. É só um descanso até este momento. Agora vejam o que é a sétima trombeta para o povo hebreu. A sétima trombeta para o povo hebreu é o sétimo selo para a igreja gentia. É a vinda do Senhor. E quem soa a sétima trombeta para o povo hebreu? Moisés e Elias. Eles são os que soam, os que proclamam, os que revelam
a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, vindo como Filho do Homem e Filho de Davi para se sentar no trono de Davi. E quem proclama o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, a igreja do Senhor Jesus Cristo, disse, vamos ver na página 47 do livro de citações, que contém um extrato da mensagem às 10 virgens, pregada em 1960 pelo reverendo William Branham. Este extrato, contido na página 47 do livro de citações, versículo 402, disse, e nós que vivemos e tivermos ficado até a vinda do Senhor, não evitaremos ou impediremos os que dormem. Esses preciosos que selaram seu testemunho com sangue, não impediremos ou atrapalharemos os que dormem, porque soará a trombeta. Algo acontecerá. Esse algo evangélico soará. O anúncio da sua vinda. O que soará? Essa sétima trombeta soará o anúncio da sua vinda. Soará a segunda vinda de Cristo. Esta é a mensagem que o povo hebreu receberá neste tempo final sob a sétima trombeta, que é a trombeta que está sob os ministérios das duas oliveiras e dos dois castiçais, ou seja, sob os ministérios de Moisés e Elias. Os ministérios de Moisés e Elias para o povo hebreu soarão a sétima trombeta. E o ministério de Jesus para a igreja do Senhor Jesus Cristo soará o sétimo selo. Agora, vejam como este algo evangélico, que é o evangelho do reino, a grande voz de trombeta do evangelho do reino soará, revelará, proclamará a segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E isso é, para o povo hebreu, a sétima trombeta de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 soando. E para a igreja do Senhor Jesus Cristo, isso é também a trombeta final ou grande voz de trombeta soando. E também é o sétimo selo sendo aberto para a igreja do Senhor Jesus Cristo, pelo mesmo Senhor Jesus Cristo, vindo em Espírito Santo e se manifestando por meio do seu anjo mensageiro, e manifestando o ministério de Jesus pela segunda vez através do seu anjo mensageiro. E depois para o povo hebreu será Cristo manifestando os ministérios de Moisés e Elias em seu anjo mensageiro para o povo hebreu. E soando a sétima trombeta, que é a segunda vinda de Cristo para o povo hebreu. Vejam vocês a sétima trombeta como o sétimo selo é a vinda do Senhor. E agora o sétimo selo tem quem? Tem o anjo que era diferente dos demais. Este anjo que se encontra aqui formando a peruca branca do Senhor Jesus Cristo. Este é o anjo forte que desce do céu vestido nesta nuvem, o qual se cumpriu em 28 de fevereiro de 1963. E agora desce do céu vestido de uma nuvem, para assim como os 7 anjos mensageiros tiveram seus ministérios ao estar em carne humana nas eras,
correspondentes, edad correspondiente a cada mensajero, a era ahora para el correspondente a séptimo cada mensageiro. sello, Agora, para o esse esse sétimo ángel que era selo, diferente que a é los demás, este anjo que era será diferente manifestado dos y demais, será abierto esse ser mistério na manifestado tierra, e ser será aberto abierto el esse séptimo mistério sello na na terra, tierra, ser aberto tiene o que venir sétimo esse selo ángel na terra, velado y tem revelado que en carne vir este humana anjo, en el día velado e posterior, que revelado em ángel carne humana no del último Señor dia, Jesucristo. no anjo do Senhor Y por Jesus medio del Cristo. ángel del Señor E Jesucristo por meio do manifestarse anjo do Senhor y Jesus revelar el Cristo se misterio manifestar e del revelar o séptimo sello, el mistério misterio do sétimo de su selo, o venida, mistério velado da sua y vinda, revelado en velado carne humana e en revelado em su carne ángel humana em seu mensajero. anjo Y ahora mensageiro. vean ustedes cómo desde E agora vejam 1963 vocês como desde apareció la 1963 señal del Hijo del Hombre en el apareceu cielo o sinal do Filho do y Homem ya no céu han e transcurrido já ¿cuántos transcorreram años? quantos Han anos? transcurrido ya Já unos transcorreram 35 uns años desde que 35 este gran anos evento desde que este sucedió grande evento en el cielo. aconteceu no céu. Así como Assim como cuando Jesucristo tuvo su quando ministerio Jesus Cristo y tuvo su teve seu entrada triunfal ministério a e Jerusalén, teve sua entrada triunfal habían em transcurrido Jerusalém, ya 33 já tinham años transcorrido de 33 haber anos aparecido la estrella de de ter Belén, aparecido a que fue la estrela de señal Belém, que de la foi o primera venida sinal del Hijo del da Hombre primeira en vinda carne do humana. Filho do Homem Fue la em señal carne humana. de la Foi o venida sinal del ángel da del pacto, vinda del ángel de do Jehová en anjo carne do humana, pacto do anjo de Jeová em manifestado carne en humana, toda manifestado su em plenitud. toda a sua Y esa señal plenitude. tenía Já 33 esse sinal años que tinha había sido vista 33 anos que tinha en el sido cielo visto y estuvo no siendo céu. vista por E esteve 2 sendo visto años por 2 anos. y muchas personas E ignoraron muitas pessoas essa señal ignoraram que foi esse vista sinal que foi en el cielo. visto no céu. y ya de la E señal já del Hijo del Hombre do sinal do Filho em do el Homem no céu para y de la para segunda venida de Cristo e da segunda han vinda de transcurrido Cristo transcorreram 35 años 35 personas que anos todavía no saben e há pessoas que ainda não sabem esa nube misteriosa que apareció que essa sobre los nuvem cielos de misteriosa Arizona en febrero que 28 de apareceu sobre os céus do 1963 Arizona em 28 de contenía fevereiro de los 7 1963 ángeles mensajeros de las 7 edades de la continha os iglesia 7 gentil, anjos mensageiros el das ángel que 7 era eras da igreja diferente a gentia los demás, e o anjo que era viniendo diferente en dos esa demais nube. vindo El nesta ángel nuvem. fuerte viniendo envuelto O anjo forte en esa vindo, nube, en una envolto esta nuvem, nesta viniendo con nuvem, em esos uma nuvem, ángeles de las 7 vindo edades com de la estes iglesia anjos das gentil. 7 eras da igreja gentia. En el día posterior será manifestado en la Para tierra no en carne último humana dia, para o y último tener dia su seria ministerio manifestado na terra em carne esta humana tierra e ter seu ministério nesta terra clamar como e cuando un clamar león ruge como quando y los um 7 leão truenos, ruge e os que es 7 la voz de trovões, Cristo, que é a emitir voz de sus voces y Cristo, hablarle a su emitir suas iglesia vozes e el falar à misterio sua igreja de o su venida mistério en da carne sua humana vinda en em su carne ángel humana em seu mensajero. anjo mensageiro. Ahora, el Agora, ángel fuerte en el tiempo o del fin anjo forte no tempo do es fim el que dirá é el quem tiempo dirá o no es más. tempo não é Y en mais. esa manifestación, E el nesta ángel fuerte, manifestação por do medio anjo de su ángel forte, mensajero, por meio do seu anjo estará mensageiro, dando a conocer estará que el dando a tiempo conhecer ha que o terminado. tempo terminou. Ahora Agora, podemos ver que todo podemos esto ver toma que tudo lapso de isto tiempo toma desde el um lapso de 63 tempo, desde hasta este 63 tiempo en el até cual este nosotros tempo vivimos, no qual nós en donde vivemos, este ángel fuerte onde ha este estado anjo llevando a forte cabo esteve uma obra, realizando uma la obra, cual está profetizada a en qual el está Antiguo profetizada no y en Antigo el Testamento e Testamento. no Novo Testamento. Y ha estado teniendo E el esteve ministerio tendo o del día ministério postrero, do último en dia, donde la onde trompeta que a estaría trombeta tocando que el estaria séptimo ángel de la tocando séptima o edad de la iglesia sétimo gentil anjo da sétima era da igreja gentia seria entregue de novo a Cristo a Cristo manifestado manifestado de su ángel através de mensajero. seu anjo Y por mensageiro. esta razón él dice E por esta que él razão tiene ele que disse entregar que ele tem que esta entregar trompeta, dice, esta trombeta, y disse. ahora recuerden
Agora recordem, ele lhes disse que eu devolveria esta grande trombeta. Ele, como precursor da segunda vinda de Cristo, teve a oportunidade de pregar a mensagem e de precursar a segunda vinda de Cristo. E teve a oportunidade de ter a espada do rei, e a espada é a palavra do rei dos reis e senhor dos senhores que vem, no cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Assim que teve temporariamente essa espada, que é a palavra de Deus, para em seguida entregá-la a outro. Como ele disse, vejam, ele disse que ele devolverá esta trombeta a outro. E agora, no livro dos selos, em espanhol, orando, ele disse: depois, quando me chegar o tempo de descanso, quando chegar lá ao rio, e me chegarem as ondas, ó Deus, concede que possa entregar esta espada a outro, que seja honrado e que leve a verdade. Agora vejam que a espada é a palavra, a espada de dois fios que sai da boca do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 19, ou seja, sai do véu de carne, através do qual o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, que é Cristo vindo no último dia, estará falando. Portanto, sai da boca do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, e a boca de Deus sempre tem sido os profetas de Deus. E a boca de Deus e a boca do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, a boca do Espírito Santo no último dia será o véu de carne que ele terá, através do qual ele estará falando no último dia. Dele sairá esta espada aguda de dois fios. E a trombeta que devolverá o precursor da segunda vinda de Cristo, a devolverá ao que vem com esta espada aguda de dois fios. E esta trombeta é o Evangelho do Reino, o qual será pregado no último dia pelo cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o qual será a palavra encarnada em um homem. E deste homem sairá esta espada de dois fios, a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho do Reino. Deste homem sairá o som desta grande voz de trombeta, que assim como a sétima trombeta e o sétimo selo são a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor sendo proclamada é a grande voz de trombeta soando, e é a espada saindo da boca do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda da palavra encarnada em um homem. Agora podemos ver o mistério do anjo forte que desce do céu vestido de uma nuvem. O anjo forte no tempo do fim. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atrasos que tem, encontraremos que para 1966 começou o sétimo milênio. O sexto milênio chegou até 1965. Mas vejam vocês, antes de começar o quinto milênio, 2000 anos atrás, Cristo, já de 3 a 7 anos antes, tinha nascido em Belém da Judeia. E agora
encontramos que antes de chegar a 1966, antes de começar o sétimo milênio, isto é, se acrescentarmos ao calendário os anos de atrasos que tem, o sinal do Filho do Homem já estava manifestado no céu. Assim como o sinal da primeira vinda do Filho do Homem, 2000 anos atrás, esteve manifestado no céu antes de começar o quinto milênio, que foi o primeiro dos 3 últimos dias diante de Deus, o qual é o primeiro dos 3 últimos milênios. E agora, antes de começar o sétimo milênio, o sinal do Filho do Homem já esteve no céu, no ano de 1963, em 28 de fevereiro. Ou seja, que de 2 a 3 anos antes de começar o sétimo milênio, já estava o sinal do Filho do Homem no céu, mostrando que na terra a vinda do Filho do Homem estaria se realizando e estaria começando seu ministério, o Filho do Homem, por meio do seu véu de carne que ele teria para o tempo final, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Ao redor de 1963, o ministério do anjo do Senhor Jesus Cristo tinha que começar. E vejam vocês, já transcorreram 35 anos desde aquele tempo de 28 de fevereiro de 1963. Assim como transcorreram 33 anos desde o sinal da estrela de Belém no céu e o nascimento de Jesus, o véu de carne, onde o anjo do pacto esteve manifestado por 33 anos. Seu começo foi algo secreto, mas depois, quando já tinham transcorrido 29 anos e meio, se abriu publicamente ao povo hebreu o mistério da primeira vinda de Cristo. Mesmo que nem todos creram na primeira vinda de Cristo, mas os escolhidos de Deus creriam na primeira vinda de Cristo, pois ele disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E o que é de Deus, a voz de Deus ouve. E para o último dia, para o chamado dos escolhidos de Deus, do último dia, para a era da pedra angular e dispensação do reino, esse chamado de grande voz de trombeta, ou trombeta final, o faz o mesmo Cristo, vindo, Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. E através do seu anjo mensageiro, escutaremos a voz de Cristo chamando e juntando seus escolhidos no último dia. Vem com esta grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério da vinda do anjo forte no tempo do fim, ou no tempo final. E com esta mensagem é que são chamados e juntados os escolhidos de Deus no último dia. Esta é a trombeta de Deus soando neste tempo final, e chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. E é também a voz de arcanjo, porque a voz de Cristo por meio de um mensageiro dispensacional. Quando se fala de um mensageiro de uma era, se fala de um anjo, mas quando se fala de um mensageiro dispensacional, se fala de um arcanjo. E agora é com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Assim é o chamado para todos os escolhidos de Deus no último dia.
E com esta mensagem da trombeta final soando, os escolhidos são chamados e juntados. Esta é a grande voz de trombeta. E enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão seus escolhidos. Esta grande voz de trombeta que revela o mistério da vinda do anjo forte, do mensageiro a Israel, que vem para o povo hebreu, mas primeiro vem a sua igreja gentia, e vem velado em carne humana, em seu anjo mensageiro. Mas seu anjo não é o Senhor Jesus Cristo, mas Jesus Cristo estará em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, operando o ministério de Jesus pela segunda vez, e o ministério de Moisés pela segunda vez, e o ministério de Elias pela quinta vez. Quando o sétimo selo é aberto à igreja de Jesus Cristo, isto é, o mistério da vinda do anjo forte, da vinda de Cristo velado em carne humana em seu anjo mensageiro, sendo revelado esse mistério à igreja do Senhor Jesus Cristo. Este é o mistério do sétimo selo, do qual o precursor da segunda vinda de Cristo disse que viria como veio João Batista e como veio o nascimento de Jesus. Mas diz que no princípio, no começo, isso seria um mistério por completo. Ou seja, em seu começo, disse na página 472 do livro Os Selos, em espanhol diz: notem bem a mensagem do tempo do fim, este selo. Qual é a mensagem do tempo do fim? O sétimo selo, ou seja, a segunda vinda de Cristo. Não há outra mensagem para ser pregada no tempo do fim, ou seja, no sétimo milênio. Agora disse, ele nos revelou 6 selos, mas não disse nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto segundo a Bíblia. Quando começar, será algo secreto segundo a Bíblia. Como foi secreto segundo a Bíblia? Não em toda a sua totalidade. Foi secreto para muitas pessoas o mistério da primeira vinda de Cristo enquanto estavam transcorrendo esses primeiros 29 anos e meio. Mas na semana número 70 da profecia de Daniel, o Messias tinha que estar na terra e começar seu ministério. E na metade da semana morrer. Mas como ia começar seu ministério e depois na metade da semana morrer, se eu não tivesse nascido, tinha que nascer primeiro, crescer e chegar à idade correspondente para ter seu ministério, o qual começou como aos 29 anos e meio. Ou seja, nessa década dos 20, começou seu ministério e o terminou aos 33 anos e cumpriu o propósito da sua vinda, o qual seria cumprido em toda a sua plenitude nesses 3 anos e meio. E ao final dos 3 anos e meio, foi que chegou ao seu final a primeira vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto em carne humana, no véu de carne, chamado Jesus. E agora, o sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo, disse que será quando começar. Algo completamente secreto segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isto, recordem Apocalipse 10, 1 ao 7, que ao fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. Está falando para aquele tempo, do tempo do fim,
del séptimo da sello. abertura do sétimo selo. Mas vejam El vocês, séptimo sello, o sétimo selo, cuando comience, será quando começar, será completamente será um un secreto. segredo. Será um segredo por completo. Y ahora vean ustedes cómo E agora vejam el vocês séptimo como sello siendo o sétimo selo el sendo ángel que era diferente a los demás, el que tiene el o séptimo anjo que era sello, diferente dos demais, que tem o sétimo selo, sua vinda en carne humana, em carne en la humana, tierra, na en su terra, ángel mensajero, em seu anjo mensageiro, ungiéndolo y ungindo-o comenzando e su começando ministerio, seu comenzando el ministério, ministerio del séptimo sello, começando o ministério, comenzando el o sétimo ministerio selo, del ángel que era começando diferente a o los demás, ministério, o por anjo que era medio diferente dos de su demais, por ángel meio do mensajero. seu anjo Todo mensageiro. eso, vean Tudo ustedes, isso, vejam vocês, en su comienzo, em era seu un começo, secreto era por um segredo muchos años, por muitos Hasta que? anos, até que del 1974 de al 1977, 1974 a 1977 foi ese aberto misterio esse a los mistério escogidos de Dios. aos escolhidos de Deus. Mas vejam, Del 63 de al 63 74 a son 11 años, 74 são 11 y del anos, 73 e de 63 a 77 ou 78 são 15 años, uns 15 anos. y si lo llevamos hasta E este se o tiempo levamos até este tempo para el final, pueblo hebreo, para o povo hebreu, del já 63 de al 63 98 a 98 35 são años 35 anos do sétimo selo y del ministerio del e do ángel ministério do que anjo, era diferente a los demás, que era diferente dos demais. el ministerio del ángel fuerte O ministério do anjo que desciende del forte, cielo en Apocalipsis que capítulo desce do 10, céu em Apocalipse verso 1 al capítulo 10, versículo 1 ao 11. el ángel fuerte en el tiempo del fin, O anjo vean ustedes, forte no tempo do fim. Vejam vocês, tendo seu ministério. Este anjo que era diferente dos demais, de su ángel por meio do seu anjo mensageiro. para E el agora, tiempo del fin, para o tempo do fim, vejam podemos ver vocês, que sería podemos ver que seria um ministério que iria em uma forma progressiva hasta llegar até a chegar la a en que por medio etapa de ese ministerio, em que, por meio el desse ángel fuerte que ministério, desciende del cielo, do anjo forte que desce do céu, através do seu anjo mensageiro, se estaria dando a conhecer o mistério do sétimo selo, se estaria abrindo esse mistério à igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois será aberto, sob a sétima trombeta, esse mistério da vinda do anjo forte al pueblo será aberto ao povo hebreu, e o povo hebreu dirá: Esto es lo que isto é o que nós estamos esperando. O que está esperando o povo hebreu? Está esperando a vinda do Messias, a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, vindo em carne humana, em um homem deste tempo final. Quando los rabinos os rabinos hebreus acerca de la venida del Mesías, falam sobre a vinda do Messias ou perguntam sobre a vinda do Messias, e se lhe perguntam o que eles estão esperando quanto à vinda do Messias e o que será o cumprimento da vinda do Messias para o povo hebreu, eles dizem: será um profeta. será un profeta, Será um profeta, pues en ese profeta pois nesse profeta virá o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, virá em carne humana, em um profeta manifestado no fim do tempo ou tempo final. Virá no sétimo milênio manifestado em carne humana para o povo hebreu e para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque é o mesmo anjo, o qual é o mensageiro a Israel, e vem por sua igreja gentia. É o anjo que era diferente dos demais, o qual tem o sétimo selo vindo à terra em carne humana. Ali nesta constelação de anjos, ele está em seu corpo teofânico, mas ele tem que tomar um corpo de carne humana desta terra, deste tempo final.
ele tem que tomar um véu de carne, um homem deste tempo, no qual velar-se e se revelar à sua igreja, depois ao povo hebreu. Este homem é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Se a igreja do Senhor Jesus Cristo vir o anjo do Senhor Jesus Cristo e ouve a voz de Cristo por meio do seu anjo, estará recebendo o anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, velado em carne humana em seu anjo mensageiro e revelado através do seu anjo mensageiro. Mas o anjo de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. O anjo de Jesus Cristo não é o anjo forte, mas nele estará o anjo forte, velado e revelado através de carne humana, falando à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer. E estará falando à sua igreja com esta voz dos 7 trovões e estará revelando o mistério do 7º selo, o mistério da sua vinda em carne humana, no último dia. Agora podemos fazer a diferença entre o anjo de Jesus Cristo e o anjo forte, Jesus Cristo, que desce do céu, vestido de uma nuvem, para em seguida velar-se e revelar-se em seu anjo mensageiro e aparecer no meio da sua igreja gentia, revelando o mistério da sua vinda, e em seguida se revelar ao povo hebreu sob a 7ª trombeta, e assim dar a conhecer ao povo hebreu o mistério de sua vinda. Agora o povo hebreu está esperando esta grande manifestação prometida por Deus. Agora, vejam o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo na mensagem Festa das Trombetas, página 48, disse: notem, vejam aqui, o ministério será Moisés e Elias, mudando e chamando a Israel das tradições judias em que tinham estado confundidos, sendo profetas, eles crerão. Eles crerão, chamando-os à festa da expiação, Cristo, deixando-os que reconheçam a Cristo, eles dirão, Ele vem. Ele estará aqui. Os judeus estarão reunindo-se, coisas assim. E então, quando ele vier, dirá, aqui estou. Ou seja, se revelará. Agora podemos ver também o porquê. Quando o reverendo William Branham, sendo um profeta e tendo manifestado nele o ministério de Elias pela 4ª ocasião, quis ir ao povo hebreu para pregar Cristo com a mensagem do Evangelho da Graça. O anjo o proibiu. Disse: vejam vocês, na página 47, disse do livro ou da mensagem Festa das Trombetas. Vejam justamente, notem o ministério de Moisés e Elias. Agora, todos entendem? Deixe-me dizê-lo outra vez. O ministério de Moisés e Elias entre a 6ª e 7ª trombeta serão 2 profetas. Israel sempre cria em seus profetas. Agora, por que
me disse o Espírito Santo quando comecei para cima a mostrar que ele era o Filho de Deus, disse, ainda não. Vocês recordam, faz como 5 anos com rumo à Índia? Disse, não o faças. Ou seja, isto foi quando em seguida quis ir ao povo hebreu para pregar. Agora vejam vocês, eu disse, eles disseram, se esse for o Messias, que vejamos fazer o sinal do profeta. Que vejamos fazer o sinal do profeta. Cremos em profeta. O irmão Leu e Petros, e eles me enviaram estas Bíblias. Quando ele deu 1 milhão delas aos judeus que vinham do Irã e de todas as partes regressavam, reunindo-se, se fez uma nação. Eu pensei, esta é minha hora. Eu já estava no Cairo, Egito. Ele disse, não o faças agora. Disse a Elias, porque o ministério de Elias estava em sua 4ª manifestação. Disse ele, não o faças agora. A hora não está ainda. E nosso irmão Branham cria que era a hora do seu ministério. Que era na hora do ministério do 4º Elias. Mas o Espírito Santo disse que não era a hora ainda. A hora não está ainda. Então regressei para casa. Vá, Moisés e Elias têm que chamar. O jubileu de Pentecostes ainda está passando. Ou havia até agora. Vem, agora a festa das trombetas tem que ser conhecida. E está aqui em Malaquias 4, não está relacionada com esta ali, de nenhum modo. De nenhum modo. Notem, o ministério será Moisés e Elias. Vem porque nosso irmão Branham não podia ir ao povo hebreu para pregar Cristo com a mensagem do Evangelho da Graça, porque isto é para o ministério de Elias em sua 5ª manifestação e o ministério de Moisés em sua 2ª manifestação. E o ministério de Elias em sua 5ª manifestação será um homem ungido deste tempo, com este Espírito, disse. Eu pensei que será um homem deste tempo ungido com este Espírito, porque lá, quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram, o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu operou igual a Elias. Página 399 do livro Os Selos. Isto foi quando perguntaram se o Elias que pregaria ao povo hebreu seria o Elias tisbita ou seria um homem deste tempo, ungido com esse Espírito. Ele disse que será um homem deste tempo, ungido com esse Espírito, no qual estará a 5ª manifestação do ministério de Elias. E Moisés será também um homem deste tempo, ungido com esse Espírito. E a manifestação do ministério de Jesus pela 2ª vez será um homem ungido com o Espírito de Cristo, onde estará sendo operado o ministério de Cristo pela 2ª ocasião. E o homem, onde estará a palavra, o verbo encarnado, operando o ministério de Jesus pela 2ª vez. E o homem, onde estará o ministério de Elias pela 5ª vez. E o homem, onde estará o ministério de Moisés pela 2ª vez, será o mesmo homem. Será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Porque o Filho do Homem virá com seus anjos. Onde estiver o Filho do Homem manifestado, cumprindo sua vinda, aí estarão os anjos do Filho do Homem,
que são Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias, de Moisés pela segunda vez e de Elias pela quinta vez. E aí estará o ministério de Jesus pela segunda vez manifestado na vinda do Filho do Homem com seus anjos. E assim é como o anjo forte que desce do céu estará manifestado em carne humana no tempo do fim, no meio da sua igreja primeiro e depois estará com o povo hebreu. Estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos, porque este é o tempo final para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para ser chamada e juntada na era da pedra angular pela mensagem do Evangelho do Reino, que é a grande voz de trombeta ou trombeta final, e que é também a voz dos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, nos revelando o mistério da sua vinda, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final, das quais a vinda do Senhor é a principal. E, portanto, todas as demais coisas que devem acontecer giram ao redor da segunda vinda de Cristo, da vinda do anjo forte que desce do céu no tempo do fim e se vela em carne humana, em seu anjo mensageiro, e se revela através de carne humana, através do seu anjo mensageiro, e nos dá a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final. Agora vimos o mistério do anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11, e vimos que o anjo que desce do céu vem com o livrinho aberto em sua mão, o dá a conhecer, o dá para que o coma. O anjo mensageiro de Jesus Cristo que estará aqui na terra, o qual foi representado em João o apóstolo recebendo esse livrinho e comendo esse livrinho. Este anjo de Jesus Cristo é parte do corpo místico de Cristo, é um dos escolhidos de Deus do último dia, do corpo místico de Cristo na era da pedra angular, e é o mensageiro do Senhor Jesus Cristo para a era da pedra angular, através do qual o anjo forte que desce do céu estará manifestado no último dia, nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim, chamando e juntando seus escolhidos e preparando para ser transformados e raptados nesse tempo final. Esse mistério é para ser revelado à igreja de Jesus Cristo, aos escolhidos de Deus e depois ao povo hebreu. O mundo não poderá compreender o mistério da segunda vinda de Cristo. Mesmo que estará aberto este mistério, se cumprindo este mistério nesse tempo final. Como não puderam compreender o mistério da primeira vinda de Cristo, o qual disse que tinha descido do céu e todos estavam esperando a vinda do Messias do céu, e entretanto, vejam vocês, apareceu manifestado em um véu de carne chamado Jesus, que nasceu em Belém da Judéia, porque a parte humana sempre tem que ser dentre os seres humanos, tem que ser um homem desta terra, para o cumprimento da primeira vinda de Cristo e para o cumprimento da sua segunda vinda também. E agora podemos ver o mistério do anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10. Este é o mistério do sétimo selo, o mistério do anjo que era diferente dos demais, o qual apareceu em 28 de fevereiro de 1963, nesta nuvem formada por anjos, e ele é o anjo principal que se encontra nesta nuvem, porque ele é o anjo principal na igreja, em sua igreja, o qual estará manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro neste tempo final. Por isso era tão diferente dos demais anjos das 7 eras da igreja gentia.
E por isso seu ministério e sua mensagem no último dia será tão diferente dos ministérios dos 7 anjos mensageiros e das mensagens que pregaram os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Agora, vimos o mistério do anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, que é o mesmo cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. O mistério do anjo forte do tempo do fim é sua vinda, se velando em carne humana e se revelando através de carne humana em seu anjo mensageiro. Se encontrarmos este véu de carne, o anjo mensageiro de Jesus Cristo, encontraremos nele manifestado o anjo forte de Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante. O encontraremos manifestado nele, ministrando. O encontraremos em seu ministério de leão da tribo de Judá, de rei dos reis e senhor dos senhores. O encontraremos clamando como ruge um leão e nos falando com esta voz dos 7 trovões e revelando-nos o mistério do 7º selo, ou seja, o mistério deste anjo que era diferente dos demais. O mistério do 7º selo é esse anjo forte que era diferente dos demais, o qual para o último dia estará na terra velado em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual será um redimido com o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam vocês como dentre seus irmãos ele tomará um véu de carne e através deste véu de carne se ocultará, se velará e se revelará através deste véu de carne. Isto é o anjo forte no tempo do fim. E por meio dessa manifestação em carne humana, estaremos escutando que o tempo não será mais. Isto foi o que viu também o profeta Daniel no capítulo 12 do seu livro e também no capítulo 7, versículos 13 ao 14 e também capítulo 7 e outras passagens mais do capítulo 7. Tudo isso que viu Daniel em seguida em Apocalipse está explicado com mais luz, mas em símbolos, para ser cumprido neste tempo final. Sempre as pessoas tropeçaram no véu de carne que Deus usou nas diferentes eras e diferentes dispensações. Tropeçaram nos véus de carne os profetas do Antigo Testamento e tropeçaram no véu de carne Jesus, no qual Deus esteve velado e revelado em toda a sua plenitude. Tropeçaram também nos apóstolos de Jesus Cristo e tropeçaram nos 7 anjos mensageiros de Jesus Cristo. E tropeçarão também no anjo do Senhor Jesus Cristo, onde estará o anjo forte, velado e revelado em carne humana, e por meio de carne humana, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. O maior mistério que é revelado à Igreja de Jesus Cristo é o mistério do 7º selo. É o mistério da vinda do anjo forte no fim do tempo, velado e revelado em seu anjo mensageiro. Mas vejam vocês, o precursor disse que tudo seria simples. Ele diz, será de uma forma tão simples que se não vigiarmos, nos passará
despercebido. Ahora sigue diciendo en la página Agora 472, continua donde dizendo na estamos página leyendo, 472, onde sigue diciendo, estávamos el domingo lendo, pasado, segue hace dizendo: una semana no hoy, domingo cuando passado, estaba faz uma predicando sobre semana sed hoje, humildes, quando eu sed estava humildes, pregando sobre recuerden sede que Dios humildes, obra sede en humildes, cosas pequeñas. recordem que Deus En atua em verdad no me coisas daba cuenta de lo pequenas. que estaba Na verdade, hablando, não pero percebi ahora o que estava lo veo falando, bien. mas agora eu Será de vejo una bem. manera tan Será de humilde, uma maneira uno tão pensaría que una humilde. cosa tan A pessoa tremenda pensaria sería que uma coisa revelada tão allá en el tremenda Vaticano, seria pero revelada más lá no bien Vaticano. viene como Mas o vino melhor Juan el vem Bautista. como veio João ¿Cómo vino Juan el Batista. Bautista? Vino Como veio João Batista? ungido Veio ungido el espíritu y virtud de com o Elías, espírito com e el virtude ministerio de Elias, com o en su ministério tercera de Elias manifestación. em sua Y ahora el terceira séptimo sello manifestação. viene E agora o com sétimo selo el vem ministerio de Elías com o en su ministério quinta de Elias manifestación. em sua Y también quinta viene con el manifestação. ministerio de E Moisés também vem com o en su ministério de segunda Moisés manifestación. em Y sua ahora también segunda dice, manifestação. E agora também disse: viene como el vem nacimiento como o de nascimento nuestro Señor do allá nosso Senhor en un lá estábulo. num Gloria a estábulo. Em um estábulo. hora Glória a está Deus. a la A mão. hora Aqui está à mão. estamos, oh Aqui hermano. estamos, ó Ahora irmão. viene como el nacimiento del Agora Señor vem allá como o nascimento en do un Senhor estábulo. lá Viene em con um el estábulo. ministerio de Jesús Vem com o ministério de segunda vez, Jesus pela el segunda séptimo vez. sello. O El ángel sétimo que era selo, o anjo diferente a los que demás. era diferente dos Viene con ese demais. ministerio Vem manifestándolo por com segunda esse vez, ministério porque manifestando él es el que pela tiene segunda vez, tanto el ministerio de porque Jesús ele é quem tem como tanto o el ministerio ministério de de Moisés, Jesus como o como el ministério de ministerio Moisés, como de o Elías. ministério Él de es el único Elias. que tiene ministerios, Ele é o único que tem porque él ministérios, es el ángel porque del ele é pacto, o anjo do pacto, el cual para el día o postrero qual para o vendrá último dia manifestado en carne virá humana. manifestado Él em es carne humana. el Ele é mismo Jesús o que mesmo estuvo Jesus manifestado 2000 que años esteve atrás manifestado 2000 anos en atrás carne humana. em Él carne es el humana. mismo ángel del pacto Ele é o que mesmo fue anjo do llamado en el pacto Nuevo que foi Testamento chamado no Jesús. Novo Por Testamento eso cuando le Jesus. apareció a Saulo de Por isso, Tarso quando en el apareceu a camino de Saulo de Damasco, Tarso no en caminho de aquella columna de Damasco, fuego o luz más naquela fuerte que el coluna de sol, fogo ou luz le mais dijo, forte que o Saulo, sol, ¿por qué me persigues? Dura disse: cosa Saulo, hacer Saulo, cosas por que me contra el persegues? aguijón. Dura Y coisas Saulo te é dar le coices dice, contra o aguilhão. E Saulo Senhor, disse: ¿quién eres? Senhor, quem és? Y esa voz que salía E de essa esa voz luz, que saía desta como luz, salió como esa voz saiu de esa esta misma voz luz, de esa misma dessa columna de mesma fuego, luz, desta mesma hablando a coluna de Moisés fogo, falando a en el monte Moisés Sinaí, no Monte Sinai. ahora le dice, vean Agora ustedes, a lhe Moisés le diz, le dijo, vejam "Yo vocês, a soy el Moisés Dios de diz: Abraham, Eu de sou o Isaac Deus de Abraão, y de de Jacob". Isaac e de Y Jacó. a Saulo le dice, E a "Yo soy Saulo lhe Jesús, disse: Eu a quien sou tú persigues". Jesus, a Porque quem el tu Jehová del Antiguo persegues. Testamento Porque o es Jeová el do Jesús Antigo del Testamento Nuevo é Testamento. Jesus, é o Jesus Es do el Novo mismo ángel Testamento. del pacto, É o mesmo anjo velado do pacto, en carne velado humana, em en la carne persona humana, na de Jesús. pessoa de Y para el día Jesus. postrero, E para o regresará último dia el ángel de regressará Jehová, el ángel del pacto, o anjo de Jeová, o anjo do llamado pacto, en el Nuevo Testamento chamado Jesús, no Novo vendrá Testamento velado Jesus, en carne humana, virá velado en em el carne ángel humana del no Señor anjo Jesucristo. do Senhor Y eso Jesus será Cristo. el E isso verbo, será a palavra o Verbo, a encarnada palavra en un encarnada hombre de este em um tiempo homem final, deste será el tempo ángel final, que del será o Señor anjo do Jesucristo. Senhor Jesus Ahora, Cristo. Agora, vean cómo viene el séptimo sello, vejam viene como como el vem nacimiento o de- sétimo como el selo, vem como o nacimiento de Jesús allá en un nascimento, establo, como o nascimento y de viene Jesus como lá em um vino estábulo, Juan el e Bautista. vem como veio João Batista. Juan el Bautista vino como el Elías que tenía João que venir en Batista aquel veio tiempo, como Elias que tinha que y vir el naquele séptimo sello tempo. viene E o sétimo como el selo quinto vem Elías, y como viene o quinto Elias, e vem como, el que viene como quem prometido en vem Apocalipsis prometido capítulo 10, el ángel em fuerte, Apocalipse viniendo capítulo 10, manifestado en o carne anjo humana. forte vindo Viene manifestado em carne humana, como el vem ministerio de Jesús como por o segunda ministério de vez Jesus pela el segunda día vez no último Ahora, dia. ¿cuándo veremos entonces a Agora, nuestro amado quando Señor veremos Jesucristo então o nosso seu amado corpo? Senhor Jesus Cristo Lo em seu veremos corpo? cuando O nosotros veremos seamos quando transformados. nós formos Entonces, transformados. Então, seremos arrebatados seremos en las arrebatados nubes, nas nuvens, arrebatados al cielo, arrebatados ao céu, para receber ao Senhor no ar. E assim estaremos sempre com o Senhor. E todos estaremos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo.
todos estaremos com um corpo glorificado como o do nosso amado, como o do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos estaremos com o nosso corpo teofânico dentro desse corpo glorificado. E assim estaremos todos, como nosso irmão mais velho, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quando formos a imagem e semelhança de Jesus Cristo com o corpo novo, então o veremos a Ele. Enquanto isso, estaremos vendo ao anjo forte, ao anjo do pacto, ao anjo de Jeová, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo, velado e revelado em seu anjo mensageiro no último dia, operando em seu anjo mensageiro o ministério de Jesus pela segunda vez, o ministério de Moisés pela segunda vez e o ministério de Elias pela quinta vez, soando a trombeta final, que é essa grande voz de trombeta, a sétima trombeta para o povo hebreu, o qual para a igreja de Jesus Cristo é o sétimo selo, ou seja, a vinda do Senhor. A sétima trombeta e o sétimo selo são uma só coisa, a vinda do Senhor, a vinda do anjo forte no tempo final, velado e revelado em carne humana em seu anjo mensageiro. Esse é o mistério deste anjo que desce do céu vestido de uma nuvem, deste anjo que desce do céu e esteve com os 7 anjos das 7 eras da igreja gentia, todos em seus corpos teofânicos, e foi tirada a foto destes anjos em seus corpos teofânicos, ou seja, nesta foto não estão nos corpos físicos que tiveram os 7 anjos mensageiros e que terá o anjo que é diferente dos demais em sua manifestação do último dia, nem tão pouco o corpo físico que teve em sua primeira vinda. Aquele véu de carne chamado Jesus. Aqui somente estão os corpos teofânicos, tanto dos 7 anjos mensageiros como do anjo que era diferente dos demais, que é o anjo do pacto, ou anjo de Jeová, o qual para o último dia estará velado e revelado em seu anjo mensageiro. Porque onde quer que estiver o verbo, a palavra estará velado em carne humana, para por meio de carne humana se revelar, se expressar e dar a conhecer à sua igreja todas estas coisas que devem acontecer no último dia. Vimos o mistério do anjo forte que desce do céu. E vimos o ministério que teria neste tempo final. Estamos no tempo em que seu ministério chegará à parte culminante, onde grandes bênçãos divinas serão derramadas sobre a igreja de Jesus Cristo e depois sobre o povo hebreu. Agora, vejam vocês como nesta terra estariam caminhando com o 7º selo, com o anjo que era diferente dos demais, com o anjo forte que desce do céu, estariam caminhando com ele por muito tempo, muitos filhos e filhas de Deus. Mas, ao final, perceberiam que era o anjo forte, o anjo que era diferente dos demais, que estaria falando por meio de carne humana, através do seu anjo mensageiro. O anjo de Jesus Cristo poderá dizer, como disse Jesus 2000 anos atrás:
eu não falo nada de mim mesmo, mas o que eu escuto, o que eu ouço o Pai falar, isso é o que eu lhes falo. E agora o anjo de Jesus Cristo poderá dizer-lhe, à igreja de Jesus Cristo, eu não falo nada de mim mesmo, mas o que eu ouço o anjo forte, o anjo que era diferente dos demais, o que eu ouço falar, isso é o que eu lhes falo, o que eu falo a vocês. E as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o anjo que era diferente dos demais, o anjo forte que mora em mim, ele faz as obras. Ele é quem esteve fazendo esta obra que nossos próprios olhos estiveram vendo por muitos anos em Porto Rico, no Caribe e em toda a América Latina. Ele é quem está chamando e juntando com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino todos os seus escolhidos na América Latina e no Caribe neste último dia. E os está reunindo na era da pedra angular, no corpo místico de Cristo, na era de ouro, que é a era da pedra angular. E está nos revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da sua vinda em carne humana, em seu anjo mensageiro, e está nos preparando para sermos transformados e raptados neste tempo final. Estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos, no tempo da vinda do anjo forte, no tempo do fim. O anjo forte no tempo do fim. Vimos como estaria o anjo forte no tempo do fim manifestado no meio da sua igreja, por meio do seu anjo mensageiro. E vimos como estará manifestado no meio do povo hebreu no último dia, por meio do seu anjo mensageiro. E vimos os ministérios que estaria manifestando nesta manifestação através do seu anjo mensageiro. Os ministérios de Moisés, de Jesus e de Elias no fim do tempo. O anjo forte no tempo do fim. E onde estão os que veriam o anjo forte no tempo do fim manifestado através do seu anjo mensageiro? Aqui estamos, em Porto Rico, no Caribe e em toda a América Latina. E os que são de Deus escutarão a voz do anjo forte no tempo do fim, nos falando por meio do seu anjo mensageiro todas estas coisas que devem acontecer em breve. E o maior que ele nos revela é o sétimo selo, o mistério da sua vinda. Esta é a maior revelação que ele traz para a igreja do Senhor Jesus Cristo, sua igreja. Agora, chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos. Estamos no tempo da era da pedra angular, a era do anjo forte no tempo do fim, a era da pedra não cortada por mãos, a era de ouro do reino de Deus. Enquanto o reino dos gentios se encontra na era ou etapa dos pés de ferro e de barro. Era que se desvanecerá. Porque a pedra não cortada por mãos, quando veio em Daniel capítulo 2, versículo 34 ao 45, disse que feriu a imagem dos pés de ferro e de barro cozido e os esmiuçou, e não ficou rastro
desta imagem. Foram desmiuçados os pés de ferro e de barro, as pernas de ferro, as coxas e o ventre de bronze, o peito e os braços de prata e a cabeça de ouro. Ou seja, que não ficou rastro do império dos gentios, o qual começou com Nabucodonosor e termina neste tempo final com o império do anticristo. Mas será tirado esse império, esse reino, para ser estabelecido o reino de Deus, o reino de Cristo neste planeta Terra. Por isso é que vem o anjo forte no tempo do fim e dirá: o tempo não é mais. O tempo não será mais para as 7 eras da igreja gentia. O tempo não é mais para o reino dos gentios e o tempo não é mais para os pés de ferro e de barro cozido no reino dos gentios, porque estamos vivendo no fim do tempo. Estamos vivendo no tempo do anjo forte que desce do céu. O anjo forte no fim do tempo, no fim do século e no último dia. O anjo forte no tempo do fim. Vimos tudo o que significa o anjo forte no tempo do fim, presente e manifestado. Todo o programa de Deus correspondente à segunda vinda de Cristo, que é a vinda do anjo forte para o tempo do fim, gira ao redor da vinda do anjo forte no tempo do fim, velado e revelado em seu anjo mensageiro. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho do anjo forte no tempo do fim. Na sexta-feira, às 3 da tarde, estarei novamente com vocês para ver o mistério da morte de Cristo na cruz do Calvário. E estaremos vendo também algo muito importante, e é a segunda crucificação de Cristo, o qual não será fisicamente, mas espiritual. Ou seja, a crucificação da segunda vinda de Cristo. Como vai ser essa crucificação? E depois, no domingo, pela manhã, veremos a ressurreição, o mistério da ressurreição de Cristo, e depois, na tarde, veremos as coisas que devem acontecer. Todos esses mistérios os estaremos vendo e assim estaremos tendo um repasse de todas as coisas que já nós conhecemos. Porque já de todas essas coisas, Deus esteve nos falando desde 1974 até aqui. E a cada dia nos deixa ver mais claro todo este mistério da vinda do anjo forte no tempo do fim. Ou seja, cada dia nos dá mais luz. Assim como o sol, na manhã, quando raia a alva, começa a iluminar, começa a se ver esta luz, esse resplendor. E as pessoas não veem o sol, mas em seguida, mais adiante, veem o sol e percebem que aquela luz era a luz do sol. E em seguida, à medida que vai levantando o sol, ou seja, vai o sol subindo,
o que acontece? A luz se torna mais e mais clara, e as coisas que antes não se viam, porque era de noite, durante as 7 eras da igreja gentia, agora vão sendo vistas a cada dia mais claras, porque a luz do sol de justiça, que é a vinda do anjo forte com o seu rosto como sol, nos ilumina todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final. Nos ilumina as Escrituras, nos abre as Escrituras e nos deixa ver o mistério contido em todas estas Escrituras. Vimos o anjo forte no tempo do fim. Eu vi o anjo forte no tempo do fim. E onde estão os que veriam o anjo forte no tempo do fim? Pois aqui estamos, crendo em sua mensagem neste tempo final. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, o anjo forte, prometidas para este tempo final, para a sua igreja, sejam sobre cada um de vocês e se materializem em cada um de vocês e em mim também. E em breve seja chamado e juntado até o último dos escolhidos e se complete o número do corpo místico de Cristo. E os mortos em Cristo sejam ressuscitados e nós, os que vivemos, sejamos transformados. E em seguida vamos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, conforme a promessa de Cristo. Depois da ressurreição dos mortos em Cristo e transformação de nós e manifestação de Deus em toda a sua plenitude em seus escolhidos, nesse lapso de tempo de 30 a 40 dias. E em seguida, sejamos levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amáveis amigos, amados amigos e irmãos presentes, telespectadores, radiovintes e os que estão através da internet e os que verão também esta conferência através da televisão. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e continuem passando uma tarde cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes continue abençoando a todos. Antes de sexta-feira, pois nos veremos hoje mesmo. Os que estiverem na próxima atividade, a qual será também de comer, porém, mas já comemos espiritualmente a palavra primeiro, e depois estaremos no jantar que está preparado para todos, pois todos estão convidados para estarem ali. Assim que Deus continue abençoando a todos, Deus os guarde e nos veremos na próxima atividade. Vamos deixar aí quietinho, porque se começarmos a falar algo mais, nos encontraremos nos dias de Abraão. Ou seja, nos encontraremos como nos dias de Abraão. E vamos deixar isso quietinho aí para poder terminar nesta ocasião. Vamos recolher tudo o que tenho por aqui. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E continue passando um dia ou uma tarde cheia das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E bom proveito espiritual e bom proveito literal ou físico também, ou material.
Que Deus lhes continue abençoando a todos.